Olá, hoje a gente vai ter o Fora das Páginas número 32, onde eu vou comentar as coisas que eu assisti em agosto. E foi um mês meio morno, assim, teve umas coisas meio caídas, preciso admitir. Começando então com os filmes, eu assisti Às Vezes Quero Sumir, de Rachel Lambert, no MUBI. Tipo de sinopse que eu amo, assim, pessoas esquisitas, a protagonista devaneia a própria morte, é tipo um hobby para ela. Ela passa o tempo imaginando a própria morte. Ela trabalha num escritóriozinho, assim, bem aquela vidinha de burocrática, fazendo planilha. Mas ela meio que gosta dessa vida meio parada dela, assim, meio tranquilinha. Ela é bem solitária, ela mora sozinha. Você vê que é uma pessoa de hábitos, uma pessoa de rotina. E isso vai mudar um pouco quando chega um colega novo de trabalho, que é uma pessoa bem sem noção. Porque enquanto ela é meio calada, meio na dela, meio introspectiva, meio antissocial, esse cara é super expansivo, ele parece um pouco mentiroso, meio garganta, ele fica meio que socializando todo mundo e eles se aproximam, né? Eles vão se aproximar e a rotina dela vai mudar um pouco. A questão é que o filme não me pegou muito. Eu achei o filme meio fraco, assim, porque eu acho que ele vai para um lugar um pouco aleatório. O filme tem uns momentos muito legais, assim, de fotografia, enquadramento, sabe? Uma direção interessante, mas eu não gostei muito do enredo, assim, o desenvolvimento mesmo do enredo, da personagem, eu achei fraco. Então, foi um filme que não me pegou, foi um pouco decepcionante. Depois, eu vi A Month in the Country, então a adaptação para o cinema do Um Mês no Campo, o livro que eu li, que eu comentei lá no Livros Lidos, que eu resenhei no Instagram, sobre um veterano de guerra que vai restaurar uma pintura numa igreja, numa cidadezinha no norte da Inglaterra. Esse livro foi adaptado por Patsy O'Connor e eu vi no YouTube, tá? Eu não achei em nenhum streaming, uma pessoa colocou lá ele todo picado, fez uma playlist, né? Tem gente que faz isso, carrega o filme em playlists, então quando você termina um, ele passa para o outro, já está ordenado na ordem que seria o filme mesmo. E tem o Colin Firth no papel principal. A Inglaterra tem uma obsessão em filmar aos livros da própria literatura, né? É uma coisa impressionante. São filmes que costumam ser muito fiéis aos livros, mas não são filmes muito originais do ponto de vista do próprio cinema. Então foi muito interessante, porque uma curiosidade muito grande que eu tinha lendo esse livro era em saber como era o tal do painel medieval que o Tom Birkin está restaurando, que é um painel que retrata, eu não vou dizer para quem quiser ler, ter a surpresa, ele retrata uma cena importante, uma cena marcante, bíblica, e é uma pintura medieval que foi pintada por cima. Então o trabalho dele é tirar essa tinta externa para revelar esse mural antigo, e é bem interessante. Como o livro é mais introspectivo, né, muita transformação que se passa no interior do próprio personagem, eu acho que o filme ele acaba perdendo um pouco esse aspecto e focando nas interações exteriores, que também tem no livro, mas eu acho que elas não são tão predominantes. Quando você lê, elas não parecem tão predominantes, porque existe muito esses momentos solitários do protagonista. O filme acaba dando a intenção de que as interações são mais constantes do que as reflexões internas. Eu achei um bom filme, não é? Como falei, não é nada extraordinário do ponto de vista cinematográfico, mas foi um bom filme e matou aí minha curiosidade visual. E depois eu assisti um filme que eu vejo pouco falado, eu não acho que ele atraiu muita gente, mas, cara, eu gostei do filme, que é O Estranho que Amamos, da Sofia Coppola. A Sofia Coppola é uma diretora de que eu costumo gostar, ela tem alguns filmes de que eu gosto bastante, esse filme eu vi na Netflix, e ele vai contar a história de um soldado que está lutando na Guerra da Secessão do lado do norte, mas ele é ferido e ele acaba meio que perdido num bosque lá numa floresta, e ele é encontrado por uma menina que estuda numa espécie de internato para meninas. Esse internato está com poucas alunas no momento, porque boa parte das alunas foi para casa por causa da guerra, mas essas meninas, a família julgou que elas ficariam melhores no internato, porque a cidade delas não está bem, está com escassez de comida, alguma coisa do gênero, ou elas perderam familiares e tudo mais, então elas estão ali vivendo com a professora, que é a Nicole Kidman. A gente tem duas professoras, a dona do internato ali, meio que a chefe, que é a Nicole Kidman, e uma outra moça que dá aula de francês, que seria a outra adulta da casa, que é a Kirsten Dunst, que parece que é uma autora assim meio favorita da Sofia Coppola, tá, em outros filmes dela.
Não é uma autora contra quem eu tenha nada no específico, não tenho problema com a atuação dela, acho que inclusive ela tá atuando muito bem, mas eu tenho problema com a Nicole Kidman, né? Eu tenho uma implicância com as caras que a Nicole Kidman faz, mas até acho que ela tá bastante bem nesse filme. E o que vai acontecer então é que a menina resgata o soldado, leva ele para o internato. Ele tá com a perna quebrada, a perna dele foi atingida por tiros, então a Nicole Kidman vai ali cuidar dele, né, a senhora, que eu esqueci o nome dela, e ele vai causar um efeito estranho naquela casa que só tem mulher, adolescentes, e uma espécie de tensão sexual, fica todo mundo meio obcecada com esse cara, e ele vai tentar dar o jeito dele de se aproveitar da situação, mas elas também. Então é uma tensão muito interessante ali, masculino, feminino, o modo como a fotografia é trabalhada é muito interessante, porque é tudo meio folga, a fotografia é meio lavada, tem muito escuro, muita sombra, umas luzes, umas fumaças, né, porque tá tendo a guerra, então fica um certo fumacê passando, mas acaba sendo uma relação, uma situação meio erótica, mas que envolve uma certa força aí entre o feminino e o masculino. Eu vi que algumas pessoas não gostam do último ato do filme, acho ele meio fraco, acho ele meio sem força, mas eu gostei, viu, gente? Eu gostei do filme. E ele acaba entrando um pouco aí nessa categoria, para mim, de filmes esquisitos. E eu acho que ele cumpre enquanto filme esquisito, eu achei ele bem sucedido. Ele é uma releitura, como é que fala isso? Uma refilmagem de um filme da década de 70 que tinha o Clint Eastwood no papel principal, porque o soldado no filme da Sofia é o Colin Farrell. Então, assim, o elenco tá ótimo, tem a Elle Fanning como uma das alunas, tá todo mundo ótimo, assim, eu gostei muito. Mas parece que também é inspirado num livro. Eu não conheço esse livro, mas é isso. Não é um filme que parece ter agradado um monte de gente, não, mas para o meu gosto estranho, funcionou. Comigo, o filme funcionou. Agora vamos falar de série. Eu tinha ficado de comentar séries que estavam para acabar no fim do mês passado e que aí eu não tinha terminado. Então, para dizer meu veredito final sobre elas. Casa do Dragão, como eu esperava, não teve guerra no final, né? Acabou que o último episódio não foi uma quebra de expectativa, porque pelo andamento da temporada eu vi que não ia ter o porradeiro, né, prometido. Não ia ter guerra, não teve batalha. E assim, não foi um episódio ruim, não. Talvez não tenha sido um episódio maravilhoso. Ele não foi um episódio desses impactantes, sabe? De fechar a temporada. Não foi, não. Ele pareceu meio um episódio de meio de temporada. Mas eu gostei. Eu gostei. Assim, a série não é sensacional, mas ela tá funcionando pra me entreter, eu tô gostando. A outra era Decamerão, eu diria que Decamerão, ó, foi caindo. Eu comecei achando muito divertido, muito legal toda a proposta, me divertindo pra caramba, mas vai chegando no final, ele vai ficando meio sem graça, o roteiro vai ficando meio aleatório, então eu acabo gostando mais da primeira parte, até a metade mais ou menos, depois eu acho que ele dá, sim, uma caída. A Amiga Genial vai começar, né, My Brilliant Friend, o Casa do Dragão no Max, Decamerão no Netflix, e My Brilliant Friend do Max também, que vai começar em setembro a última temporada, referente ao quarto livro da tetralogia napolitana. E aí eu fui lá e revi tudo, né? Eu já tinha começado a rever, porque eu comecei a reler a tetralogia. Então, eu primeiro li o primeiro volume, aí fui lá ver a primeira temporada, comecei a ler o segundo volume, mas quando eu vi que eu não ia conseguir, a minha velocidade não ia acompanhar até setembro, eu dei uma pausa na leitura do segundo, que eu já estou lendo o segundo volume, devo estar pela página 100, 150, sei lá. E aí eu vi a segunda, vi logo a terceira também, e já me preparando aí para a quarta, então a leitura dos livros vai ficar atrasada em relação à série. E foi bom rever, porque eu tô gostando mais da série. Eu me lembro que quando eu comecei a ver a série, a primeira e segunda temporada, eu ficava meio assim. Não gostava muito, não. Eu tinha implicância com várias coisas, mas revendo, eu passei a gostar mais. Então foi bom, né? Foi um desses casos em que reassistir, né? Às vezes a gente tem medo de reassistir ou de reler, mas esse foi um caso em que foi melhor. Reassistir foi melhor. Eu não tenho nada contra voltar nas coisas, não. Na verdade, eu gosto. Mas esse foi um caso em que acabou que eu acabei aproveitando, né? Fruindo mais. E aí, que séries novas que eu assisti? Gente, esse mês eu fiquei no modo besterol. Eu não queria ver nada sério. Então, a primeira série que eu assisti chama Bodkin. E é uma série que passa na Irlanda. Isso foi uma coisa que eu gostei muito e eu vi no Netflix.
E é uma série sobre podcasters. Tem aquela série Only Murders in the Building, que eu adoro, que também é sobre podcasters, e é podcast de true crime. Nossa, vários trava-línguas aqui, tentando falar inglês. E esse também é. Então tem essa galera aí, que nem todo mundo, me parece, é irlandês. Algumas pessoas acho que são inglesas, enfim, entre os podcasters. Mas uma mulher, sim, ela é irlandesa. Ela é uma jornalista, e essa jornalista são 3 podcasters, e o dono do podcast é um cara, que eu acho que ele eu não lembro se ele é londrino ou se ele é norte-americano, mas é um cara. E o que acontece? Esse cara tá tentando salvar o próprio podcast, porque ele estourou, ele teve sucesso, mas agora ele tá tentando manter esse sucesso, que nas temporadas seguintes ele meio que não conseguiu manter, e ele vai tentando resgatar uma história de desaparecimento que acontece nessa cidadezinha chamada Bodkin, na Irlanda. E esse desaparecimento teria acontecido durante uma festa popular, uma festa folclórica deles lá de Dia dos Mortos, né? Então essas pessoas, era uma festa de Dia dos Mortos e 3 pessoas foram dadas como mortas. Essa cidade passa anos sem comemorar essa festa, mas aí eles decidem resgatar a festa, e ele acha que então é uma ótima oportunidade para tentar descobrir o que aconteceu com essas 3 pessoas desaparecidas, o caso nunca foi resolvido, ninguém nunca descobriu o que aconteceu com elas. É designado para ele uma ajudante, que é uma menina de um jornal, e uma outra moça, que ela, na verdade, está indo ali para abafar, para sair um pouco das notícias, que é uma jornalista investigativa que estava investigando uma espécie de corrupção do governo, mas a fonte dela se mata. Vazam a fonte dela e ela acaba sofrendo uma série de acusações. Então, para tirar ela um pouco ali do fogo, o editor dela fala, vai ajudar esse podcaster aí, vai lá, e ela vai muito a contragosto, porque ela não quer, ela não acredita, ela não gosta, ela faz várias críticas do podcast, vocês são uns carniceiros, urubu, que ficam futucando a vida dos outros, não resolve nada, não sei o quê. E aí ela vai muito a contragosto, ela tem que voltar para a Irlanda, que é um lugar do qual ela meio que tinha fugido, então ela vai ter que se debater lá com questões pessoais e autobiográficas nesse retorno, mas também com essa resistência do pessoal de Bodkin em falar qualquer coisa sobre esse assunto, né? Eles começam a perceber que as pessoas não querem falar disso, que as pessoas ficam tentando despistá-los, e eles vão se emaranhando cada vez mais em certos problemas locais. E a série, ela tem vários momentos meio absurdos, meio cômicos, ela tem uns momentos de roteiro meio doidos, meio sem noção, mas eu gostei, como o entretenimento funcionou para mim, sim, eu adorei ver uma série na Irlanda, mudar um pouco ali de cenário, ir para uma coisa de interiorzinho e explorar, de certo modo, um certo humor. Inclusive que envolve freira. É impressionante como tudo de maluquice na Irlanda envolve freira. Tu já repararam? Sempre tô a freira. Um convento. Então, assim, eu achei bacana. Se você falar assim, do ponto de vista da obra da arte, assim, tem lá seus problemas, sim. Eu acho, de roteiro principalmente, mas no geral eu achei interessante. Eu achei um bom entretenimento. Sempre pro final, né, quando as coisas têm que ser amarradas, começa a rolar uma forçação de barra, uma maluquice. Mas de modo geral, assim, em especial os primeiros episódios, eu achei divertido. E por fim, gente, eu decidi ver uma série que é uma espécie de sucesso da Netflix, que eu resistia muito para ver, porque eu achava que eu não ia achar graça nenhuma, mas eu tava afim de um besterol, então eu fui assistir Bridgerton. E eu assisti as 3 temporadas. Bridgerton é uma série de época que acontece na Inglaterra, seguindo ali a nobreza, acompanhando a rainha Charlotte, né? Mas é um desses tipos de série parecido com Decamerão, parecido com Emily Dickinson, né, na verdade, que é o nome, que é o quê? Vamos falar de uma época passada com o olhar do presente. E aí várias coisas são diferentes. Trilha sonora, ou é do presente ou faz alusão ao presente. No caso de Bridgerton, eles pegam músicas contemporâneas e tocam com arranjo de violino, assim, né, de música de câmara, enfim, que era o que teria de execução nos bailes, nas festas dessa época, né? E parecido com Decamerão, vai ter a inclusão de pessoas de diferentes etnias e também de diferentes sexualidades, né? Então a gente vai ver casos de pessoas LGBT e também pessoas negras ou indianas, enfim.
asiáticas. Eu acho que isso virou mesmo uma tendência, que é fazer filmes ou séries de época com um olhar, com uma espécie de revisão pelo olhar contemporâneo. Eu até achei as tramas que envolvem dramas familiares, amizades, a carreira das mulheres, o que as mulheres vão fazer da vida, tudo isso eu achei interessantíssimo. É aquele novelão, assim, muito gostosinho. Qual é a questão do Bridgerton? Que eu acho que traz dos livros, né, dos livros que deram origem à série. São as cenas hot que beiram aleatório um pouco, pelo menos no modo como a coisa acontece na série. Porque acontece muito essa coisa, eles trabalham muito esse tropo dos amantes, né? Pessoas que se apaixonam, mas por algum motivo elas não podem admitir que se apaixonam, elas ficam enganando a si mesmas, a ponto, às vezes, de torturar uma outra, virar inimigo, não sei o quê, mas no fundo eles estão doidos para se pegar. E aí, quando eles finalmente se pegam, a série vira um soft porn. É isso que é a coisa mais engraçada dessa série. Porque como os casais demoram muito a, de fato, né, ficarem juntos, que fica essa novela, essa complicação, nossa, tanta intriga, você esquece que a série tem essa parte. Então a gente fica lá vendo draminhas, amizades, os casamenteiros, o mercado do casamento, as pessoas que querem seguir suas aspirações, enfim, várias historinhas muito bonitinhas, muito legais de acompanhar. Aí, do nada, só um soft porn, assim. E eu acho que, assim, eu ri muito, gente. Preciso dizer que eu ri muito. E em vários momentos, como eu falei, eu esqueci que tinha essa parte hot. Eu não faço ideia se o livro presta, gente. Eu não li. Mas eu achei divertido. Acabei vendo as 3 temporadas. E foi muito interessante porque repensa esse universo da nobreza inglesa com outras caras, né? Não só porque coloca pessoas negras, pessoas com outros fenótipos, né? É quase como se a história tivesse sido diferente. Mas também outros corpos. E a gente, na 3ª temporada, vai ter a protagonista centrada numa moça gorda, né? Eu nem acho que ela seja tão gorda, mas assim, um corpo grande. E que é uma atriz de uma série que eu adoro, que é Derry Girls, né? As minhas atrizes de Derry Girls aí, eu acabei vendo uma no Decamerão e a outra aí agora no Bridgerton. Eu ainda não assisti o da Charlotte, porque tem um spin-off desse, que é a história da rainha Charlotte, que é uma mulher negra, mas vou assistir. E eu me diverti, gente. Eu me diverti. Me digam aí se vocês viram Bridgerton. E o que vocês me indicam aí a título de novelão? Aquele novelão pra gente desopilar na hora do almoço, dar aquela relaxada. Assim, fim do dia você quer ver um negócio assim meio bobeirol, mesmo novela mesmo, pra dar uma relaxada, dar aquela distensionada no ombro, no pescoço, né? Então, indiquem aí. É isso, gente. Eu não sei dizer. Eu indico se vocês gostam de novelão, Bridgerton. E se vocês não se incomodam com um soft pornzinho aleatório. Com pessoas em roupas de época, né, em uma decoração, num cenário de época. E essas foram as coisas que eu assisti, gente. É isso. Muito obrigada sempre pela companhia. Indiquem aí pra gente o que vocês andaram assistindo também, o que vocês acham aí digno de nota para nós. Um beijo e até a próxima. Tchau.